Constituição foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal com fidedignidade. E eu responderia, o Supremo produziu uma decisão a partir da DPF 130, o Supremo produziu uma decisão à altura da Constituição. Eu complementaria, a imprensa precisa se colocar à altura dessa decisão e, por consequência, da Constituição. No programa de hoje, vamos falar sobre liberdade de imprensa e responsabilidade da mídia. O Supremo Tribunal Federal considerou a lei de imprensa, editada em 1967, durante o regime militar, incompatível com a atual Constituição. Com o fim da lei de imprensa, o que regula o setor? Deve existir limite para a liberdade de expressão dos veículos de comunicação ou ela é ilimitada? O que pode ser considerado censura? Essas e outras perguntas estão no fórum que começa agora. Nossos convidados são o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cesar Brito, o atual presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Nacional, e a doutora em História, Liliane Machado, professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Agora, antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Justiça. Com uma caneta e meia dúzia de folhas de papel dobradas nas mãos, ou uma câmera que vira o olhar do público, o repórter dribla o medo e sobe o morro para registrar o sofrimento de brasileiros que, de um lado, estão acuados pelo poder do tráfico de drogas e que, de outro, se sentem oprimidos pela força policial. Mas o jornalista está lá, entrevista a dona de casa, faz flagrantes do arsenal dos criminosos e, com um pouco de sorte, volta para a redação do jornal para publicar tudo o que viu. No dia seguinte, a missão pode ser outra. Nas barbas do poder, vai cobrir fatos políticos e até escancarar escândalos. A visibilidade, a transparência, o desnudamento do poder, tudo isso hoje é um tema conexo com o da cidadania e, portanto, um dos pilares da democracia. Foi assim que o presidente do Supremo, ministro Carlos Aires Brito, se referiu a uma das missões da imprensa brasileira, em uma palestra em São Paulo sobre a liberdade de expressão. A missão diária do jornalista que vai em busca de histórias da vida real nas periferias, ou que participa de entrevista com quem detém o poder. É a materialização da liberdade de imprensa e, por consequência, da liberdade de expressão. As duas previstas na Constituição Federal. A imprensa tira a Constituição do papel, vitalizando cada um dos conteúdos da democracia. A imprensa tonifica a Constituição, vitaliza a Constituição, torna a Constituição um corpo vivo, traz a Constituição para o nosso cotidiano existencial. De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupa entre 179 países a posição 99 do ranking de liberdade de imprensa. A avaliação feita este ano, ao falar sobre a liberdade necessária à democracia, o ministro Aires Brito disse que, mesmo que haja erros, a lei diz que a liberdade de imprensa deve ser plena. Não há liberdade de imprensa pela metade. Não há liberdade de imprensa sob as tenazes da censura prévia. Porque isso é dar com uma mão e tomar com a outra. Ali onde for possível a censura prévia se esgueirar, se manifestar, mesmo que procedente do Poder Judiciário, não há plenitude de liberdade de imprensa. Bom, eu gostaria de começar o fórum perguntando aos nossos convidados como os senhores avaliam o fim da lei de imprensa. Então, de um lado é algo positivo, porque de fato era uma lei que a gente pode chamar de caduca, que não atendia mais às necessidades, né? Depois de tantas mudanças, eram mais de 30 anos de uma lei que realmente não atendia às necessidades, às mudanças tecnológicas, enfim, de vários âmbitos da comunicação e também da sociedade brasileira. Agora, por outro lado, a gente também não pode se esquecer que ficou um vácuo. E todo vácuo, ele é complicado. Então, é preciso que alguma legislação exista para que as coisas possam continuar andando e até mesmo para não comprometer a credibilidade da imprensa. Porque o que a gente tem visto é que essa ausência, esse vácuo na legislação provoca alguns ruídos, alguns problemas. Então, eu analiso sobre essas duas perspectivas. Doutor César? Acho que a lei da imprensa, ela nasceu
para aquele pensamento da ditadura militar, tanto é que era de Humberto Alencar Castelo Branco, que dizia que a imprensa prejudicava a segurança nacional. Nós vivíamos numa época que a segurança nacional valia por tudo, e em nome dela se colocava censores nos jornais, em nome dela se torturava, se prendia, se fechava congresso, se interferia na independência do Poder Judiciário. Era uma outra época. E a Constituição de 88, por conta disso, estabeleceu alguns princípios fundamentais, dentre eles a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é princípio fundamental, direito do cidadão, dever do Estado. E tenho certeza, o Supremo já fez isso claramente, de que aquela lei de Humberto Alencar Castelo Branco não podia conviver com hoje. E acho que a liberdade tem que ser ampla, desde que não conflita com a própria Constituição. E a Constituição estabelece algumas restrições que precisam ser observadas, não só pela magistratura, mas também pelos meios de comunicação no Brasil. Como que ética é tratada dentro da faculdade? Quando se levanta esse tema dentro da faculdade, eu tenho a impressão que, num primeiro momento, dá-se um passo atrás com medo de estarmos falando de censura, não é? Como é que isso é trabalhado? Uma coisa que eu particularmente, eu ministro disciplinas para publicitários e jornalistas nessa área, então uma das coisas que eu gosto de frisar logo no início do curso é qual a diferença existente entre censura e liberdade de expressão. Então, por quê? Há uma confusão muito grande, não é? Que é feita pela própria mídia, eu diria que pelos grandes empresários das mídias, que quando há qualquer tentativa de regulamentar a nossa profissão, imediatamente vêm os representantes das TVs, enfim, das majors aí midiáticas no Brasil e dizem que se está tentando fazer censura. Então, é preciso que saiba a diferença. Censura é quando você, antes de veicular uma matéria, você proíbe a veiculação, que era o que era feito na época do regime militar, quando os órgãos de imprensa no Brasil estavam censurados. Agora, a fiscalização, a ideia de responsabilidade, ela diz o seguinte: após a matéria ser veiculada, seja veiculada no jornal ou na TV, se tiver havido algum abuso, se algum órgão, se alguma instituição, se alguma entidade se sentiu ofendida, ela pode recorrer. São duas coisas muito diferentes. Eu começo a disciplina trabalhando basicamente isso. Bom, e aí a gente vai trabalhar os fundamentos da ética, desde Aristóteles e chegando a autores mais contemporâneos, não é? Que é uma disciplina que tem um histórico, não é? Vem desde os filósofos gregos até a gente chegar no mundo contemporâneo. E aí a gente vai para a área do direito, trabalho com autores como Norberto Bobbio, que são contemporâneos. Então é isso, é uma disciplina que dá muito prazer e ao mesmo tempo gera muita discussão. Porque os alunos, eles mesmos, se no início eles estão convictos que se qualquer tentativa de regulação possa parecer censura, aos poucos a gente vai desconstruindo essa ideia. Porque são eles os futuros jornalistas e eles é que têm que ter o domínio disso. De qualquer forma, já são informados sobre calúnia, injúria, difamação, direito de resposta. Deontologia da comunicação, exatamente. E já está tudo aí, não é, doutor César? Eu tive também o prazer de ser professor da disciplina de ética e deontologia para jornalista. 5 anos ensinei essa disciplina e debatíamos intensamente esses temas. Tem correto, Lina, tem razão. Há uma diferença muito clara entre censura prévia, e abuso no exercício de um direito, do exercício da manifestação. A Constituição brasileira, para não voltar à época do passado, expressamente proibiu a censura prévia. Tanto é que eu acho que nem pelo Estado juiz é possível se censurar. Sou radicalmente contra jornais censurados que não poder divulgar qualquer tipo de matéria. O que a Constituição e o espírito dela diz é que se alguém abusou, posteriormente ao externar do pensamento, é que pode ter a punição. E ela traz essa punição quando ela manda respeitar a honra, a vida pessoal, a vida íntima, e quando ela diz que o abuso é punido. Ela diz expressamente que o abuso é punido, cível e penalmente, né, por danos morais, se causou danos materiais e criminais, injúria, calúnia e difamação, que se aplica a qualquer cidadão do mundo, a qualquer cidadão brasileiro.
a lei de imprensa revogada, graças a Deus, ela agravava essa pena. Então, você não pode ter um abuso, o abuso para o jornalista ser maior do que o abuso do que o cidadão comum. Por isso que foi correta a revogação da lei de imprensa. Agora, o que não tem na legislação é a punição ética, a proibição de continuar cometendo o ilícito. Porque qualquer profissão no Brasil tem. Se o advogado é desonesto, eu posso punir, inclusive retirar o exercício profissional e ele não mais poderá produzir efeitos nocivos da sua ação. Mas não pode ser punido o veículo? Essa é uma discussão, mas e a pessoa que continua? Às vezes você pode usar um testa de ferro que possa aí sempre macular sua imagem. E como você vai... Um dano causado pelo meio de comunicação é diferente de um dano causado numa conversa pessoal, numa conversa privada. O dono, a destruição à honra é muito forte. Ele diz assim, que há um conceito jurídico, que você é especialista na área, diz que a sentença pode ser modificada por ação rescisória. Um dano moral nem sempre pode ser modificado, porque às vezes ele incorpora na moral de uma pessoa e para você modificar esse conceito, você vê às vezes a acusação, mas não vê a defesa, você não vê o outro lado. Sempre que surge um fato, eu lembro que alguém disse que ele não prestava. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado com o impacto que é causado pela notícia deliberadamente maliciosa ou com o intuito de ofender. Bom, nós vamos por um rápido intervalo. Lembrando que o Fórum de hoje discute liberdade da imprensa e responsabilidade da mídia. Voltamos já. Há riscos, há danos, há materiais, danos morais, há crimes por efeito do descomedimento, dos excessos no uso da liberdade de imprensa? Sim, sem dúvida, mas há corretivos para isso. Há respostas igualmente normativas. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Quando o abuso se manifesta, a cidadania tem como se defender, os indivíduos têm como se defender. A própria Constituição indica os caminhos. Quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja, respondendo pelas consequências, pelos seus atos, pelo seu uso do direito de dizer o que lhe passa pela cabeça, pelo espírito, pela imaginação. Estamos de volta. O Fórum de hoje discute liberdade de imprensa e responsabilidade da mídia. Nossos convidados são o ex-presidente da OAB, César Brito, e a professora da Faculdade de Comunicação da UNB, Liliane Machado. Eu gostaria de começar esse último bloco perguntando ao doutor César, o senhor acha que essas regras que deveriam regir esta área já estão bem esqueletadas? Acho que a Constituição Federal regulamenta bem um tema. É livre a liberdade de expressão, ela é fundamental para a nação, mas tem as restrições por ela mesma estabelecidas, que é impedir o anonimato, impedir que o abuso, a necessidade de você garantir a informação de qualidade. Isso pode ser complementado por um conselho de jornalismo. A OAB tem posição favorável ao conselho, assim como tem posição favorável ao diploma. Por que o conselho é importante? Nós discutimos aqui um dos aspectos do conselho, que é a ética. Mas o conselho não se resume à punição. Ele se resume principalmente a defender o profissional do jornalismo. É essencial para que a informação seja de qualidade, que ela tenha essa função que a Constituição quer ter dela, como um bem fundamental. É preciso que o jornalista esteja protegido de forma que evite até o abuso, protegido para que ele tenha independência contra o seu empregador, contra o seu patrão. Como é nas demais profissões? Eu acho que os advogados são fortes porque tem uma ordem dos advogados forte a lhe proteger. Os conselhos são fortes e as profissões são fortes quando os conselhos são fortes para lhe proteger. Então, o Conselho de Jornalismo tem a função de proteger o profissional da comunicação, de proteger, até no aspecto físico, exigindo colete, exigindo que algumas atividades sejam de risco, que ele não pode exercer. Eu acho que nós temos que proteger quem cuida desse bem fundamental, que é o jornalista. Por isso que não tenho dúvida que a OAB, que tem na sua própria instituição uma referência para o Brasil e para o mundo, de como melhor defender a liberdade de ir e vir, por que não ter um conselho para defender esse bem fundamental que é a liberdade de expressão?
concordo. Eu acho que o que está em jogo, não é a credibilidade da nossa profissão. Então, se os abusos são cometidos, não é, subsequencialmente, o que vai acontecer? A imprensa perde credibilidade. A gente vai ser tratado como meros fofoqueiros, como algumas pessoas já gostam de dizer, não é? Então, ela garante a responsabilidade, ela garante a credibilidade, a meu ver. E esse conselho, ele já tem um embrião formado. Na época do governo Lula, se não me engano, o primeiro mandato do ex-presidente, foi apresentado pelo governo, mas ele foi discutido junto aos órgãos competentes. Ele foi discutido pelos sindicatos, pelas federações, não é? Então, nós temos já um conselho pré-formulado. O que há é uma forte oposição por parte dos empresários da mídia a qualquer tipo de regulação. Quando se fala em regulação, imediatamente eles batem o martelo e diz que há uma tentativa de censurar a imprensa no Brasil. Você percebe que, numa das primeiras entrevistas que a presidenta Dilma Rousseff concedeu, uma das questões que perguntaram, né, o repórter de uma grande emissora de TV, o apresentador, era como ela considerava a liberdade de imprensa, se ela, de alguma forma, iria atacar, não é, e contrapor essa liberdade. Então, você vê que há uma fiscalização por parte dessas mídias para que não haja nenhum tipo de regulação. A meu ver, é um equívoco, porque a gente compromete a credibilidade da nossa profissão, porque os abusos estão sendo cometidos. No governo anterior também nós tivemos o ministro da Comunicações que foi até a Europa analisar a legislação. Nós teríamos algum modelo a importar? Deveríamos importar algum modelo? O modelo do Conselho de Jornalismo, que no Brasil se aplica a todas as profissões, acho que é uma boa forma de nós aliarmos a defesa do jornalismo, o jornalismo de qualidade, e coibir o abuso sem recorrermos aos sistemas autoritários da censura. Ninguém defende censura. É fundamental que nós tenhamos uma liberdade no Brasil, que todo mundo possa expressar o pensamento, ainda que equivocado, mas que tenha responsabilidade posterior. Mas o tema do Conselho não vingou por uma frase infeliz do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, quando ele disse que o Conselho deveria surgir para punir o mau jornalista. Então, a impressão que se diz, olha, eu quero defender ética, mas se pegou nesse tema, punir o jornalista, para dizer, então a ideia é censurar o jornalista. Ao contrário, porque ele disse isso em cima de uma reportagem de um grande jornal, na época, que tinha um deputado, não vou citar nomes, que era do Congresso, importante, e quando o jornal estava circulando, percebeu que teria desviado, digamos assim, 10 milhões de reais. Quando, na verdade, quando o jornal a revista estava pronta, se percebeu que havia erros de número, dos zeros. O jornal conscientemente não republicou para não ter prejuízo e maculou a imagem desse parlamentar a vida toda. Em cima dessa reportagem, o ministro disse, olha, é preciso punir o mau jornalismo. E aí se usou da emoção, da emotividade, para fazer com que o próprio governo recuasse em relação ao Conselho de Jornalismo. Mas eu acho que essa é a forma mais correta, mais moderna, de defender a própria liberdade de expressão, fazendo com que aqueles que cuidam dela, profissionalmente, sejam protegidos. E nós temos modelos de fora, assim, na Inglaterra, por exemplo, a gente tem modelos de fiscalização, na França existe, e recentemente a Organização das Nações Unidas lançou um documento oficialmente aqui no Brasil, isso pode ser acessado pelo site, dando alguns parâmetros de leis que existem em outros países, nos diversos âmbitos da comunicação. Então, esse estudo que a ONU fez e que disponibilizou para o Brasil era exatamente na tentativa de mostrar quais são os modelos existentes e o que nós poderíamos pegar de melhor para montarmos o nosso conselho. Existem vários. O Brasil é um dos poucos países que não tem conselho nessa área. Perfeito. Fórum de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela presença do Dr. César Brito, também a doutora Liliane Machado. E você pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Espero na próxima semana. Até lá.